Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja convosco. Muito me alegro nesta noite pela oportunidade que o Senhor nosso Deus deu a mim para que esteja transmitindo não a minha mensagem, não tem eloquência nenhuma, mas para falar desta palavra que é transformadora, esta palavra, este evangelho de poder, que deve ser pregado para a salvação de todo aquele que crê. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para fazermos uma leitura. Vocês acompanhem comigo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Os irmãos que já encontraram, por favor, se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus, para estarmos assim, fazendo esta leitura de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai amado, eu sou grato a Ti por esta oportunidade que o Senhor me concede nesta noite, como anunciador desta verdade que a Tua palavra nos mostra, e que a Tua palavra nesta noite possa estar nos ensinando cada vez mais como andar contigo, ter um aconchego em nossos corações, Senhor, porque ela que nos ensina o caminho que devemos seguir de acordo com os teus preceitos. Usa-nos com sabedoria e que esta palavra esteja nos edificando. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Nós hoje estávamos relembrando que durante todo o mês de outubro nós ouvimos a palavra de Deus, sermões pelo pastor desta igreja, reverendo Gabriel, sobre os 5 solas da Reforma Protestante de 1517. Nós ouvimos que somente a Escritura é a palavra de Deus, somente a fé, só a graça, só Cristo e glória somente a Deus. Eu gostaria de insistir um pouco mais no só Cristo, somente Cristo e somente glória a Deus. Deus, há mais de 90 dias atrás, me levou a tocar em meu coração para que eu falasse à igreja, na oportunidade que tivesse, sobre esta referência muito importante. Eu relutei, mas Senhor, por que não posso mudar? Mas quando o Senhor ordena, nós temos que cumprir. Nós não somos nossos, nós somos anunciadores da palavra de Deus. O Felipe, lá na estrada, com aquele mordomo da rainha de Candace, ele não deixou de cumprir a sua missão. Nós, pregadores da palavra de Deus, temos que cumprir a missão de pregoeiros desta verdade. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito importante. E hoje
eu tratarei do tema o maior nome do universo. A carta aos Filipenses é uma carta geral, eu posso falar isto para os irmãos, que foi escrito para a igreja de Filipos pelo próprio apóstolo Paulo, com a ajuda de Timóteo, quando ele estava preso em Roma na sua primeira prisão ali em Roma, porque na segunda ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. E mesmo ali preso, meus amados irmãos, ele expressa a sua alegria e a sua gratidão. No meio teológico, a carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. E isto é muito importante a gente meditar, porque mesmo em aflição, mesmo o apóstolo Paulo passando por todos aqueles sofrimentos, ele se alegrava no Senhor. E no capítulo 2, ele conclama os irmãos ali de Filipos a ter união com Cristo, a ter Cristo como exemplo de amor, de obediência e de humildade, que todos deviam confessar Cristo como Senhor. Ele estava ali sugestionando os irmãos a buscar a paz de Deus que excede a todo entendimento. Em outras palavras, ele estava dizendo àqueles irmãos ali da igreja de Filipos a ter Jesus como modelo de comportamento, de união e também de unidade e de exaltação. Hoje, meus amados irmãos, quando os homens pensam, quando nós pensamos em pessoas importantes, pensamos em homens talvez que se destacaram na história mundial, ou aqueles que contribuíram com o avanço da tecnologia. Hoje nós sabemos que a tecnologia está bem avançada, a robótica, hoje o instrumental cirúrgico já pode ser realizado, com o instrumental cirúrgico, operações já podem ser realizadas a longa distância. A tecnologia da informática é tão evidente, em questões de segundos você tem uma informação com toda facilidade, informação atualizada. Isto são avanços muito importantes para nós, e não é errado nós pensarmos nisso. E eu queria acrescentar também aqui que nessa ideia, eu fazendo uma pesquisa com relação ao Prêmio Nobel da Paz, que é a notoriedade daqueles que se destacaram em todos os aspectos da ciência ou da tecnologia, foram já distribuídos, já foram entregues cerca de 626 prêmios Nobel. E dentre esses prêmios, desde 1901, quando foi criado, até 2024, é um dado muito importante para nós, porque tem relação com o que eu vou falar, 22 a 24% foram entregues a judeus, fora e também dentro do Estado de Israel, porque em 1901 o Estado de Israel ainda não havia sido criado. Foi criado em 1947, 48, por ali assim. E destes prêmios Nobel da Paz, Nobel entregues, 2 foram prêmios Nobel da Paz e foram entregues a judeus. Um ao ao primeiro-ministro Yitzhak Rabin, e o outro ao Shimon Peres. Foram 2 estadistas que têm uma história muito importante na história de Israel. Mas tem um fato importante que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos em relação a isso, é que o Yitzhak Rabin, um ano depois, ele recebeu este prêmio em 1994, mas em 1995 ele foi assassinado por um judeu extremista chamado Yigal Amim. Tudo aconteceu... ali originou, melhor dizendo isto, porque naquele acordo de Oslo, quando ali estavam duas personalidades de Israel, o Yitzhak Rabin e também o Shimon Peres, estava junto a eles o Yasser Arafat, que todo mundo conhece muito bem,
o líder palestino. E o presidente Bill Clinton, na época presidente dos Estados Unidos, presidindo aquele evento, constrangeu, para mim, vocês podem conferir isto no YouTube, está muito claro, muito recente isto, onde ele praticamente constrange o presidente Isaac Rabin para que apertasse a mão de um sanguinário como era e é, e foi Yasser Arafat. E por causa disto, a penalidade dele foi morrer, ser assassinado. Por quê? Porque o judeu jamais compactua com genocidas. E isto aconteceu. Mas, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite tem relação com a palavra de Deus, e ela nos mostra que na obra do resgate, na obra da redenção do homem, das suas ingratidões, das suas maldades, para com Deus, o Criador do universo, os homens não têm poder algum para relatar a aliança outrora quebrada com Deus por causa da sua desobediência. Deus, no momento em que o homem desobedeceu lá no Jardim do Éden, ele providenciou a aliança, o resgate, e a quem foi dada essa missão? Para Cristo Jesus. A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está dizendo para nós que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente, né? Se a serpente ou do inimigo nosso. Mas eu quero dizer também para os irmãos que lá em João capítulo 1, e o versículo 11, a palavra de Deus está a nos dizer que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de ser chamados, então, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ainda na ideia do que nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, meus amados irmãos, muitos pensam que o povo de Israel, por causa que desprezaram a promessa de Deus por intermédio de Cristo, eles não tiveram privilégio. Hoje não é verdade, porque hoje na lição da Escola Bíblica Dominical foi muito clara, quando o nosso presbítero Oswaldo falava realmente destes privilégios que os judeus possuíam. Os judeus, eles são os descendentes de Israel, povo escolhido e adotado por Deus, tiveram a presença gloriosa do Senhor, receberam as alianças de Deus, receberam a lei de Deus, receberam o privilégio do culto, receberam as promessas de Deus, pais ou ancestrais crentes. Por intermédio deles veio o Messias e Cristo se derivou a sua natureza humana, então, do povo judeu. Mas eles fracassaram quando mataram a Cristo, Jesus, e o condenaram à cruz. Mas resta a promessa do remanescente do povo judeu. Muitos judeus já se converteram ao Evangelho, vão continuar se convertendo para que o nome de Deus seja glorificado. Presbítero, e como está hoje o Israel? Porque nós não somos israelitas, mas o verdadeiro Israel, meus amados irmãos, o Israel de Deus hoje é formado por pessoas escolhidas por Deus de todas as nações. Vocês são escolhidos de Deus, então são Israel de Deus hoje. Pela graça de Deus e pela misericórdia nós fomos alcançados. Então Deus é o Deus de todas as nações da terra, dos filhos da promessa, que hoje somos nascidos pelo Espírito de Deus. Hoje nascemos de novo da água e do Espírito, como nos fala a palavra de Deus. Então, que honra, que privilégio para nós, que chance foi e é dada para nós. Ainda lá em Atos capítulo 4 e versículo número 12, a
A palavra de Deus nos diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, dentre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Meus amados irmãos, então não podemos ser salvos da ira justa de Deus, a não ser por Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo aqui na terra, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esta foi a missão de Jesus Cristo aqui na terra. E só Deus que é incriado, e os seres incriados possuem atributos divinos. Cristo, nós sabemos que ele é parte da triunidade, e ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é soberano, ele é supremo, ele é justo e é Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, é o que nos fala a palavra de Deus. Olha só, assim como o eu sou, Deus falou a Moisés, e ordenando ali a Moisés como falar a Faraó para libertar o seu povo do jugo do Egito, também foi o próprio Deus que deu a missão para Jesus, seu filho, de resgatar o homem distanciado dele. O homem andava distanciado da presença de Deus, e ele deu essa missão para Cristo, no objetivo de reconciliar o homem com Deus. O nosso objetivo nesta noite, queridos, é que você saiba quem é o maior nome do universo. Como nós já vimos demonstrado nesta noite, e eu tenho certeza que os irmãos têm essa convicção em seu coração, não é um homem comum, mas nós estamos falando de Jesus Cristo, o maior nome do universo. E foi o próprio Deus que deu a seu Filho amado, Jesus Cristo, um nome tão maravilhoso, santo acima de todos os nomes nos céus, e na terra também e debaixo da terra. Isaías capítulo 9, se não me falha a memória, está dizendo que Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, o próprio Deus, então, confirma que o nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes no céu e na terra e também debaixo da terra. Só Cristo é o grande eu sou, e a sua credencial como Salvador, ela foi apresentada no início do seu ministério, lá na sinagoga. Abra em Lucas capítulo 4, versículo 16 até o 21, não vou me estender muito, ler só o 18. Jesus Cristo ali em Nazaré, ele foi rejeitado por seus irmãos, sua parentela, e ele se dirigiu para aquele local que era de costume antes dele começar a sua missão, que era a sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, ele se levanta e ali entregam o livro, a palavra de Deus, lá em Isaías, justamente no capítulo que fala a palavra sobre ele. E o versículo 13 está a nos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. E o versículo 21, meus amados irmãos, é justamente o versículo mais importante aqui para aqueles homens importantes ali da sinagoga, quando ele diz assim: hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. E todos deram testemunho da eloquência da palavra que aquele homem falava, aquele jovem pregador, podemos dizer assim, palestrante, porque ele falava de palavras que maravilhavam aquele chefe da sinagoga. Então, podemos afirmar pela Bíblia, meus amados irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor de 3 mundos. Ele é Rei dos Reis, nós sabemos que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
e que ele reine em nossos corações, pela misericórdia de Deus. E louvado seja Deus, porque ele reina para sempre. Jesus Cristo, então, é o maior no céu. É o primeiro ponto do nosso sermão de hoje, porque Jesus Cristo é o maior nome no céu. E Paulo afirma isso lá em Romanos capítulo 14, versículo 11, quando ele diz que todos os joelhos nos céus devem se dobrar diante de Jesus. E nós sabemos que no céu estão todas as classes de seres angelicais, anjos, querubins, arcanjos, poderes e outras classes de anjos. Porém, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Aliás, eles desejaram vir aqui a este mundo para pregar o evangelho, mas Deus não permitiu, mandou o seu próprio filho, porque ele tinha esta missão desde o princípio. Em Hebreus capítulo 1 e versículo 4, a palavra de Deus está a nos dizer também: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Um dado importante também que eu lembrava quando estava elaborando este sermão, eu lembrava da passagem que a Bíblia nos mostra quando Jesus se dirige a João Batista, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali não para pregar o evangelho, nem para estar entrando em atrito com João Batista, de modo algum, porque ele teve a sua missão de ser o precursor do evangelho de poder que seria pregado por Jesus Cristo. E quando ele sai dali das águas ali do Rio Jordão, depois de ser batizado, o próprio Deus diz: este é o meu filho amado, nele me comprazo, ou seja, eu tenho prazer nele. A sua missão foi dada por mim a ele, e ele certamente cumprirá de forma cabal. Ainda, meus amados irmãos, veja o que está escrito lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26, onde o escritor aos Hebreus, ao falar da sublimidade de Cristo, está escrito: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esta passagem bíblica, ela é muito importante, porque o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, e ele não podia entrar de modo algum, de qualquer jeito. Ele tinha que se purificar, tinha que sacrificar um cordeiro inocente ou sem mácula, para poder ter acesso ao Santo dos Santos. Jesus, como sumo sacerdote, não precisou disto de maneira alguma, porque ele era e é santo. Ele foi sempre inocente, não tinha, ninguém o pôde o acusar de nada. Ele era imaculado, não tinha nada que pudesse macular sua imagem, separado dos pecadores, e foi feito mais sublime do que os céus. Outra passagem também que é muito importante para nós meditarmos hoje, meus amados irmãos, se encontra em Atos capítulo 2, versículo 3, quando o apóstolo Paulo prega ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, e com autoridade ele disse àquela plateia de ouvintes, irmãos em Cristo, e também pessoas que não tinham conhecimento desta verdade, talvez nem se lembrassem mais, porque Jesus Cristo já tinha falecido, já tinha morrido há muito tempo, já estava assunto aos céus, já tinha subido para o Pai, e com autoridade o apóstolo Pedro declarou aquelas pessoas: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que há esse Jesus a quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Nele são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele.
Pedro ali com esta explicação, com esta exortação, podemos dizer assim, certamente ele aguçou a mente daqueles irmãos ali, daquela plateia, porque quem sabe dentre eles ali, muitos tinham dito, crucifica-o, crucifica-o. Certamente muitos ali ardia o seu coração, a sua mente, com relação a essa questão, com relação a este sermão de Pedro, do apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, fica claro então aqui que Jesus Cristo é o único Senhor pelo qual importa que sejamos salvos da escravidão do pecado, da justiça e do juízo divino. Olhem só, não foi Jesus que se intitulou o maior, embora sendo, mas ele obteve essa garantia do próprio Deus Pai. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o Cordeiro Imaculado, ele foi o Cordeiro de Deus apto para salvar aqueles que se chegam pela obra do Espírito Santo, não pelo seu próprio querer, mas pela obra do Espírito Santo para o arrependimento e salvação dos seus pecados. O Cordeiro de Deus sacrificado para que o homem, você e eu, tivéssemos um reencontro com Deus, nova vida em Cristo, nova criatura. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Aquilo que nós fizemos no passado, Deus já apagou por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, então somos novas criaturas. O que se fez antes, Deus não lembra mais, foi tudo apagado e hoje nós somos chamados à convicção do seu chamado por Cristo Jesus. Queridos irmãos, o segundo ponto que eu gostaria nesta noite de estar comentando com os irmãos que Jesus Cristo não é só o maior no céu, ele também é o maior na terra. Como vos falei no início, aqui na introdução, na terra existem muitos nomes importantes, nós sabemos disso. Uns representam a cultura, outros representam a riqueza, outros também a fama. Nós destacamos aqui na palavra de Deus, onde os sacerdotes tiveram as suas responsabilidades na obra do Senhor, no culto verdadeiro ao Senhor nosso Deus, alertaram também reis com relação àquilo que eles não deviam fazer. Os profetas também, que por mandado de Deus, eles não disseram, eu digo, mas eles disseram, o Senhor disse. Nunca você vai ver na palavra de Deus os profetas do tempo de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, desculpem, dizendo assim, eu digo, não, o Senhor mandou dizer, o Senhor disse que é para fazer assim, e não pode ser diferente. Os apóstolos que para nós, Igreja Reformada, apenas foram os 12, mas hoje muitos se intitulam apóstolos e outros nomes, mas para nós temos a nossa convicção cristã com relação à nossa fé, a fé reformada. Também fundadores de religiões, filósofos, estadistas, esportistas, artistas, músicos dos gêneros mais variados possíveis e outras celebridades. Mas, meus amados irmãos, eu posso, neste momento, e tenho certeza que vocês sabem, pela palavra de Deus, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12 e 13, ainda a igreja principiante, ele declarou uma certa feita que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos podem confirmar isso? Levante a mão, por favor. Amém. Graças a Deus que nós entendemos desta maneira. O presbítero Oswaldo leu aqui uma passagem bíblica muito importante que me tocou bastante, porque
eu também incluí aqui neste sermão, no finalzinho, no versículo 68 de João capítulo 6, o Pedro, sempre o apóstolo Pedro, né? Quando Jesus diz que ele era para aqueles discípulos, e não para os apóstolos também, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas o que é isso? E diz que a palavra de Deus que eles foram saindo dali, abandonando Jesus Cristo, e Jesus Cristo virou para os 12. E vocês não querem me abandonar? E Pedro, sempre impetuoso nas suas respostas, né? Com ele era tudo ali no momento, e essa impetuosidade chegou ele a dizer então: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna, então não há como nós fugirmos também, porque só Cristo tem esta palavra de vida eterna, esta palavra que nos conforta, que nos exorta, mas também nos anima nesta caminhada para o céu, é onde nós almejamos, amados irmãos. Temos conforto aqui na terra, mas um conforto limitado, mas o nosso alvo é Cristo e morar na glória com Ele. Pelo menos este é o alvo da Igreja de Cristo, morar com Ele em glória. Também, meus amados irmãos, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo do Senhor se dirige a José a respeito de Maria, ele disse para José: olha, José, ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, meus amados, fica claro que somente Jesus cumpriu a missão completamente de buscar e salvar o homem. E uma vez salvo, a palavra de Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nenhuma condenação, então, meus amados irmãos, há para você, porque você já está livre do pecado, porque a salvação foi paga por Cristo com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa! Confira também na sua Bíblia o que diz a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 2, e versículo 21. Atos, capítulo 2, e versículo 21. A palavra de Deus nos diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em 1 João capítulo 2, e o versículo 12, o apóstolo João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não por causa do nome de João, mas por causa do nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, nos purifica de todos os pecados. Então, queridos irmãos e amigos, somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo perdoa pecados aqui na terra. Eu não conheço outro nome e sei que vocês também não conhecem também outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Se tiver, certamente é fake. Certamente é um evangelho anátema ou maldito, onde não há importância espiritual nenhuma para nós. É propaganda enganosa. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E essa comunhão que nós temos hoje aqui à noite, essa koinonia, é porque o sangue de Jesus Cristo está em nós, está conosco e ele já nos purificou de todo pecado. É João capítulo 1, versículo 7, que nos fala claramente disso. Em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, Jesus Cristo também é o maior nome debaixo da terra. Lembre-se que quando Jesus ressuscita, e ele, como sendo Senhor de todo o universo, diz a palavra de Deus que ele
é Senhor, então, abaixo da terra. Ele desce até o Hades, o lugar da habitação dos mortos, sem Deus, e foi mais abaixo, no Tártaro, onde se encontram os anjos caídos. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor em todas as regiões existentes no universo. A palavra de Deus nos diz, o homem questionando sobre Deus, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo ao céu, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, também lá o teu olho me verá. E Jesus Cristo, como Senhor, ele tem acesso a todas as regiões existentes no universo. Também, meus amados irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10, Paulo afirma que Cristo também havia descido até as regiões inferiores da terra, e aquele que desceu, diz a palavra de Deus, também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, todo o universo com a sua presença. Segundo lugar, em Efésios capítulo 1, versículo 21. O mesmo Paulo está afirmando aí na palavra de Deus que o nome de Jesus está acima de todo principado, de toda a potestade, de todo poder, de todo domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Quando o apóstolo Paulo se refere a este assunto, ele se refere a governo físico e ao governo espiritual também. Ainda outra passagem que nos fala sobre Jesus Cristo como o maior nome também debaixo da terra, está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, quando diz: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus amados irmãos, então, mediante tudo isto que falamos aqui já nessa noite, não há desculpas para o homem não reconhecer ou se recusar a ouvir do Cristo vivo, do Cristo que é real, do Cristo que é imanente, do Cristo que é bondoso, do Cristo que é maravilhoso e que deseja sempre nos acolher em seus braços. Lá em 1 Pedro capítulo 3, e o versículo 22, o apóstolo Pedro afirma que Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então toda a honra seja dado ao Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, porque, meus amados irmãos, ele nos resgatou das influências malignas e do poder do maligno. Nós somos agora filhos da luz e não mais do mundo das trevas. Meu irmão, não duvide do seu chamado para Cristo, mesmo que você esteja um pouco vacilante na fé. Peça a Deus força para vencer as ofertas malignas que não combinam de modo algum com o seu chamado para estar firme nas promessas anunciadas hoje aqui. E esforce-se para melhorar a sua caminhada na fé. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Cristo, porque Ele é o único que pode garantir sucesso na nossa caminhada. O crente sem Cristo, ele não pode dar um passo à frente em direção ao céu. Lembre-se disso. Nós somos frágeis criaturas se não tivermos Cristo em nossa vida. Temos Cristo em nossa vida, mas somos convidados pela palavra de Deus, pelo Cristo vivo, a olhar para Cristo como o autor, que é o autor e o consumador da nossa fé. E você que ainda não tem nenhuma experiência com Jesus, que porventura está hoje aqui, meu amigo,
Você que ainda não tem nenhuma experiência com Jesus, o Salvador, o Cristo vivo, o Cristo que desceu do céu para trazer salvação para o homem, peça a Ele para desvendar os seus olhos, aclarar a tua mente e ouça o chamado de Cristo para a vida eterna com Ele hoje. A palavra de Deus nos diz: se hoje o homem ouve a sua voz, não endureça o seu coração. Nós sabemos sim que se nos voltarmos para Deus, é uma obra do Espírito. O homem por si mesmo, ele não tem essa possibilidade de dar um passo a Cristo Jesus. Eu concluo este sermão, meus amados irmãos, dizendo que só o nome de Jesus é o maior em todo o universo. Creia nisto. Ele é a nossa única garantia de sermos perdoados, porque só Ele concede a salvação. É só por intermédio de Cristo que nós recebemos a adoção de filhos de Deus. Somente Cristo nos proporciona libertação. Somente Cristo nos dá resposta às nossas orações. Somente Cristo nos cura de todo pecado e nos dá vida eterna. Você que nos visita hoje e não tem uma experiência com Cristo, experimente, quem sabe hoje. Ele quer ter um reencontro com você, como nós que estamos aqui na igreja e já fomos alcançados pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo tocou em nosso coração, o Espírito Santo testificou com o nosso espírito e hoje nós podemos dizer que somos eleitos de Deus em Cristo Jesus, não por nossas próprias forças, mas porque Cristo nos resgatou. Meus amados irmãos, toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo por sua soberania, acima de todo nome, e que todo joelho venha a se dobrar e reconhecer o poder de Deus, o seu poder, o poder de Cristo aqui na terra. Nós louvamos a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos.